você chegou a observar, a gente conversou antes, sobre esse perfil aqui, né, do homem preto mais elitizado, assim, ele se aproxima ao linguajar do europeu, assim, ele não fala alto, ele é muito elegante, qual o arquétipo que se enquadra? E você acha que seria essa a solução da pessoa negra, ela se aproximar mais da cultura da Olha, maioria? eu adoro essa pergunta, por quê? Vamos falar sobre comunicação. O que mais me incomoda, e você citou um exemplo muito legal, né? E trouxe, até com a nomenclatura, né? O negro de alma branca, né? Onde ele se comunica, onde que você brincou comigo, que é engraçado, eu adorei quando você trouxe isso. Aquele negro que, tipo, por exemplo, não come frango frito. E é uma boa relação. O ponto é que, na verdade, eu acredito muito no direito de ir e vir. Eu acredito nessa luta de nós podermos ser aquilo que queremos ser. Eu acredito que se eu quero ser um pianista, e daí que não tem pretos, mas isso é uma coisa de branco. É sério? Então não faz sentido eu lutar por certas coisas que, por exemplo, brancos fazem, como eu dizendo que tenho direito também. É porque, por exemplo, eu quero dançar balé. E qual o problema? Ah, mas você é homem. E? Ou, por exemplo, não, mas você é preto. Ou, e? Então, o que eu penso é bem simples sobre isso. Eu penso que ele tem o direito de fazer aquilo que ele acredita que o coração dele pede. Ele tem que se encaixar dentro daquele contexto e revolucioná-lo. King Richards, quem não assistiu, vale a pena assistir. É o pai de Serena Williams e de Venus Williams, as maiores tenistas da história. Pretas. Mulheres negras, um homem negro, e que vai para um esporte de quê? De brancos. Literalmente de brancos. Na época, não tinha pretos. Hoje todo mundo fala do Tiger Woods, por exemplo. Poxa, o golfe é um esporte do quê? Era um esporte considerado literalmente branco. O tênis de branco, mas esses homens e mulheres entraram lá, defenderam o que acreditam, se ajustaram para poder fazer a diferença. Sem ser religioso, eu gosto muito de uma relação de Paulo, aonde ele simplesmente tem uma ação, aonde ele chega, onde estão adorando outros deuses, e ele não fala, esses deuses que vocês estão adorando está errado, vocês são pecadores. Não, ele não faz isso. Adivinha o que ele faz? Ele fala, me conte mais sobre seus deuses. Essa é a ação. No final da ópera, o que todo mundo faz? Me conte mais sobre esse tal Deus que você tem invisível. Veja, assim você consegue fazer um ajuste da percepção. Você tem que estar focado, tem que ter ambição sobre o que você quer. E você tem que ter tanta moral, tem que ter realmente se portar como tal e acreditar ao ponto de não se perder. Ao ponto de acreditar tanto que mesmo que você tenha que fazer o ajuste dessa linha e se adaptar a esse nicho, de andar com o povo, de ter que usar certas roupas para se ajustar e se depois trazer um outro tipo de comunicação, porque senão a gente perde nossas oportunidades. E para chegar lá grande e poder fazer a revolução. Assim como muitos homens e mulheres negros, fizeram a revolução para a gente. Eu dou um exemplo muito claro, que eu sei que para algumas pessoas podem não gostar politicamente dele. Tá tudo bem. Mas dizer que Barack Obama não fez uma grande diferença, uma revolução na história, tá de brincadeira. Barack Obama, ele mexeu com coisas mais incríveis. Poxa, todo mundo hoje conhece. Nós temos um herói chamado Pantera Negra. Temos uma mulher, a mulher rei, entendeu? Preta. Nós temos, por exemplo, uma tribo, nós temos uma ação. Homens como juízes, homens como líderes, mulheres líderes, que entranharam num lugar onde a grande parcela, né, do poder eram o quê? E são, todavia, de alguma forma, brancas. O que eu quero dizer é o seguinte, esse espaço só foi conquistado porque esses homens e essas mulheres entenderam que seus objetivos eram maiores do que eles.
Então, o que eu penso é você entender claramente a Venus Williams e coloca, como que eu posso dizer? As ações precisam ter um foco, precisa ter um porquê. É muito interessante, porque se você parar para pensar, o pai da Serena Williams e da Venus Williams, um homem preto, interpretado pelo também, inclusive, o nosso querido Will Smith, e você olha para o cenário, tem vários momentos ali que ocorrem que ele poderia... Por que ele foi lá e ele escolheu um treinador branco? Você tem que parar para pensar. Ele entendia que se ele queria que das filhas dele fosse as maiores tenistas do mundo e revolucionasse esse mercado, ele sabia que ele tinha que fazer ajustes de percepções e entranhar. Então, por isso, ele foi atrás de um treinador branco. Porque ele sabia que esse era o jeito dele vencer. Então, eu vejo que muitos de nós estamos, de alguma forma, lutando de uma forma que é, muitas das vezes, muito difícil. Muito Ricardo, complexa. a gente entrou num tema bem polêmico, né? Sim. Tem uma pergunta, mas eu fui ouvindo, né? Enquanto fazendo mil coisas aqui, eu vi. Sim. E eu achei uma excelente ponto de vista. Eu achei um excelente ponto de vista, porque eu acho que isso é até um pouco de inteligência, não, mas esperteza. Mas, não sei se a palavra é certa. É você entender como funciona o jogo. Porque às vezes... ganhá-lo. Isso, porque a gente vê... Uma coisa que eu tenho percebido, que às vezes a gente perde muito em ficar dando murro em ponto de faca. Exato. Querendo vencer na força. E eu acho que você consegue muito mais aproximação quando você está falando a língua do outro. É fato que a gente sempre fica com um trabalho mais pesado, né? Mas quando a pessoa desarma, né? É até um dos temas, né, dos seus cursos, das suas mentorias, palestras, é esse, ao menos aquilo que eu tenho percebido. Então, a linguagem tem muita importância, né, na aproximação e também em afastar. E eu muito! Então, a questão é que eu acho que quando você se aproxima desse branco, que você está percebendo que ele tem uma certa resistência, tem um pré-conceito, que você nem abre a boca, a pessoa já acha que você vai ser isso. Quando você rompe esse muro, aí você consegue uma aproximação, né? Você já falou muito disso, que as pessoas já olham para uma pessoa e falam, eu tenho ranço dela, nem sei por quê. Às vezes o nome. O nome, você citou o exemplo da sua mãe, aconteceu comigo também. Comigo era forte a coisa, ela acabava. Eu tinha 5 anos de idade, ela pegava a minha cabeça, batia na casa inteira. 5 anos. Porque, infelizmente. É triste falar isso. Eu tenho cicatrizes porque ela estava revoltada com meu pai ter saído de casa. E ela falava que eu era igual a ele. Então, ela me via, ela via ele em mim. Então, a gente, em modo inconsciente, a gente cria uma resistência, né? Então, essa imagem da negra raivosa, toda essa parte do preto, aquele mais tipo Obama. Só que tem uma questão, que a militância já não aceita isso. Assim, pessoas da comunidade afro, aquelas mais engajadas, tá? Que é a minoria, gente. Vou falar uma coisa para vocês. As eleições, não vou entrar em política, mas só para fechar. As eleições esse ano mostraram que a gente é uma sociedade metade, né? Muito mais conservadora, pessoas pretas têm pensamentos diferentes daquela minoria mais ativista. Mas em todas as áreas o ativismo, tá? Em todas, não importa. Qualquer área. Então, vamos nos comentários. Um exemplo. Imagina se a população negra, parda, mestiça fizesse o boicote aos ônibus no Alabama. Nos anos 50. Ninguém paga o ônibus, todos andam a pé, até que se possa sentar em qualquer lugar no ônibus. Isso aconteceu.
Joaquim Barbosa e Enéas deveria ser o exemplo a ser seguido e não outros. Mas aí é que tá o negócio, esse é o ponto. Eu vou contar um negócio para você de forma rápida, politicamente falando. Sabia que as duas mulheres, eu votei em duas mulheres pretas, mulheres negras. E eu estudei sobre elas. Eu não votei porque elas são pretas, não, tá, gente? Porque realmente são incríveis. Fazem um trabalho social, um trabalho digno, um trabalho fabuloso. Olha, citaram Virgil, Edson. Olha, essa é elegante, hein, essa? Virgil, isso, olha, gostei disso. Não tô sabendo, não. Ah lá, Traduz. citou. Ele fala sobre que esse cara também, por exemplo, revolucionou a moda, né? E claro, olha, por exemplo, eu não sabia que ele tinha falecido. Fiquei sabendo agora por você. E assim, ó, muitos homens, muitas mulheres já fizeram muito, batalharam de verdade, lutaram na trincheira. E a gente precisa entender essa relação de valor, esse posicionamento de força. E eu vou ser sincero. Durante muito tempo eu fiquei indignado. Por que eu tenho que ser mais inteligente? Porque eu tenho que ser mais extraordinário? Porque, tipo assim, ó, eu tenho que competir com alguém medíocre. Sim, sim. É. Eu vivo isso, eu tenho que ser extraordinária, porque senão me lasco. Não posso Então, fazer meia boca. e isso é uma relação que a gente vai partindo, que estamos cada vez mais nos entranhando em uma visão muito pequena. Mas a personalidade você tem que olhar para você. Por exemplo, eu olho para você. Eu vou falar uma coisa que pouca gente sabe. Me perdoe por revelar isso se algumas pessoas não sabem, mas eu quero falar uma coisa sobre você. Por exemplo, quando eu olho para a Lívia. Alguém conhece? Alguém já viu? Eu? Quando você olha para a Lívia, ela literalmente é tão forte quanto a Zaruti, a Zazá. Uhum. Só que muitas das vezes a gente tem que olhar para as nossas dores, as nossas ações. Existem duas ações básicas: amor condicional e amor incondicional. Você, por exemplo, tem alguém, você que está assistindo, você também é alguém nessa relação também que precisa compreender. Nós, os pretos, os negros, nós nos condicionamos ao amor condicional, não incondicional. É por isso que nós somos tão fortes. Nós trabalhamos na condição de. Nós temos um amor pelo outro preto ou por você mesmo com um acordo. Contanto que não parenta tanto. Contanto que não seja tanto. Um dia, um amigo falou assim para mim: Ricardo, pô, cara, você gosta de vestir paletó aí e tal, igual branco? Eu virei e falei assim: mas é sério? Tudo bem, nós entendemos que o paletó, o terno, vem da linha mais europeia, né, Zazá? Uhum. Eu entendo isso. Só que você tem que lembrar de algumas coisas. Quem já reparou e quem já viu um preto de paletó? Cara, é muito mais bonito. Me perdoe! Perdoe.